Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalhos na Câmara dos Deputados. A semana foi intensa de atividades, embora com pouca matéria votada no plenário. No plenário foram aprovadas medidas provisórias 500 e 501, todas elas envolvendo desembolsos, todas elas envolvendo créditos do governo federal, todas elas envolvendo grandes somas governamentais para diversas finalidades, por motivos relevantes, mas inconstitucionais como todas as outras, pela falta do critério de urgência, como sempre. É repetir no plenário duas vezes nos dois processos de votação. Não existe autonomia do parlamento, não existe soberania do parlamento. O parlamento se subordina, está de joelhos perante o executivo, ou no máximo é uma junta de bois que marcha pesadamente com a canga das medidas provisórias e a canga da pauta do Poder Executivo no pescoço. Não sei se melhora, não me parece que melhorará, pelo contrário, piorará na próxima legislatura. Numa sessão extraordinária, muito controvertida, na quarta-feira, avançando até quase 1h da manhã de quinta-feira, foi votado um projeto do Fundo Social, originalmente do Fundo Social, que deveria ser constituído com os famosos recursos que advirão da exploração do pré-sal, a famosa camada petrolífera do pré-sal. Até agora não se tirou 1 litro de petróleo dessa camada, mas a expectativa é de que os recursos sejam grandes. E uma lei foi votada na Câmara dos Deputados, no final do ano passado, criando esse Fundo Social. Foi ao Senado e voltou completamente alterada. Para que tenha uma ideia, eram 17 artigos no projeto aprovado na Câmara dos Deputados, voltou do Senado com 69 artigos. Acontecem essas coisas malucas no processo legislativo. Por que o Senado fez isso? Foi uma jogada condensando praticamente tudo que havia nos projetos relacionados com o pré-sal, incluindo o modelo, ou seja, a adoção do modelo de partilha, que é o que foi aprovado a duras penas aqui, porque o governo queria e conseguiu vencer, colocando tudo numa lei só, num projeto só, que é o projeto do Fundo Social. E houve uma grande controvérsia. Primeiro, que nós nos insurgimos, os que defendem a PEC 300 se insurgiram, evidentemente, contra a convocação dessa sessão extraordinária, sem a PEC 300, que é um golpe, é simplesmente um vilipêndio à nossa luta, um vilipêndio às aspirações dos policiais e bombeiros do Brasil e a toda a população que aguarda a aprovação da PEC 300. Convocar uma sessão extraordinária sem PEC 300 é violação da Constituição da República, fere o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República. Me manifestei o tempo todo sobre isso. Conseguimos evitar na terça-feira a convocação dessa sessão extraordinária, mas não tivemos força para fazer o mesmo na quarta-feira, porque alguns partidos nos abandonaram. O PTB, que mantinha uma posição firme na pessoa do Paulinho, da Força e do Arnaldo Faria de Sá, arrepiaram carreira, nos deixaram sozinhos. Só houve a oposição praticamente de um grupo do PDT, com o deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, e nós não tivemos forças. A vontade do Colégio de Líderes, a ditadura do Colégio de Líderes foi imposta e essa sessão aconteceu. Bom, ela começou, evidentemente, quase às 8h da noite. E eu trabalhei o tempo todo nessa sessão em protesto para obstruí-la, para dificultar o funcionamento. A tal ponto que havia 2 requerimentos de urgência para ser votados, que poderiam até ser votados por acordo, por votação simbólica. Eu me inscrevi para falar contra a urgência dessas matérias, primeiro porque a urgência também viola a prioridade da PEC 300, então eu tinha fundamento jurídico, fundamento político para isso. E segundo, para obstruir mesmo a sessão, porque em me manifestando contra, eu provocaria, como provoquei, necessariamente votação nominal, que é sempre demorada, especialmente à noite, quando todos estão querendo ir embora. E foi o que aconteceu. Acabei por conseguir derrubar a sessão já quase a 1h da manhã. Foi uma vitória, mas não pude evitar que fosse votado, pelo menos, o projeto de lei 5.940, 2009, que é aquele do Fundo Social, que abrangeu o modelo de partilha todo a que me referi no início da nossa conversa aqui.
Foi votada aquela matéria, mas todas as outras que injetaram na pauta, atropelando a PEC 300, nós derrubamos. Conseguimos evitar que fossem votadas. Sabe qual era uma dessas matérias? A famosa lei dos bingos. Como se houvesse interesse nacional em votar bingos que o governo quer aprovar, quer legalizar, contra todas as aspirações da maioria da sociedade brasileira, mas quer. E injeta uma matéria como essa, que não tem prioridade alguma, que não tem importância alguma para o país, que não tem urgência alguma, numa sessão extraordinária, atropelando a PEC 300. E qual é a nova manobra? Manobra comunicada nos embates dessa sessão extraordinária. Vem o governo e desavergonhadamente fala que vai resolver o problema da PEC 300, como? Convocando uma comissão especial para debater a segurança pública. Aproveitando, portanto, o momento da crise do Rio de Janeiro, que deveria ser um momento de reflexão e de decisão do parlamento em favor dos policiais, para falaciosamente, mentirosamente, falar que vai discutir a segurança pública, como se a segurança pública não fosse discutida o tempo todo aqui, e como se não houvesse uma CPI em fase final da violência urbana, discutindo toda a segurança pública do país, só faltando o relatório. Empulhação, enganação. A constituição da comissão foi lida na sessão da tarde de quinta-feira, que não é deliberativa. Eu tive o desprazer de estar a presidir o trabalho quando chegou à mesa esse documento espúrio, assinado pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer, que assim acaba praticamente de sepultar as aspirações de votação da PEC 300 em segundo turno, violando todos os juramentos, todas as promessas, todos os compromissos que ele mesmo pronunciou, reiterou ao longo de todo esse período de luta pela PEC 300, de que ela seria votada em segundo turno, resolvida ainda nesta legislatura e sob sua presidência. Agora, vice-presidente da República eleito. As forças que se somaram, se juntaram contra a votação da PEC 300 são extremamente poderosas. É todo o governo federal, é a mesa da Câmara, o colégio de líderes que impõe uma ditadura aos seus liderados, e todos os governadores, praticamente todos os governadores, mas especialmente os dos mais poderosos estados. E nós estamos verdadeiramente numa situação muito difícil. Vejam o que aconteceu nessa sessão extraordinária. Num determinado momento, manifestamente, o presidente em exercício, que presidia a sessão, o deputado Marco Maia, pronunciou, melhor dizendo, proclamou um resultado de votação simbólica claramente contrário àquilo que tinha sido expresso pelo plenário nos moldes de permanecer como está. Quem estiver de acordo com uma matéria permanece como está, ou seja, não votação nominal. Proclamou um resultado que manifestamente era o contrário do que o plenário havia determinado. E houve uma rebelião virtuosa. Os deputados se rebelaram. Deputados da base do governo se rebelaram contra as suas lideranças da base do governo e se rebelaram contra a presidência de Marco Maia. Praticamente ele foi deposto ali da presidência da Câmara. E digo mais, se ele tiver aspirações, como parece que tem, de presidir a Câmara na próxima legislatura, eu acredito que essas aspirações tenham sido seriamente prejudicadas. Essa rebelião foi algo poucas vezes visto dos 2 anos em que aqui estou, praticamente, na Câmara dos Deputados. Foi realmente um surto de soberania do parlamento, um surto de soberania dos deputados insurgindo-se contra a ditadura dos líderes. É pena, muita pena, que essa mesma rebelião não aconteça para obrigar essas lideranças e a mesa da Câmara a votar a PEC 300. Vamos lutar até o fim. Ainda temos algum fôlego político e ainda temos algum caminho judicial a considerar. Mas, com todo o realismo, é preciso dizer que as forças que se juntaram contra nós são muito poderosas e talvez a nossa proposta de emenda constitucional não seja votada em segundo turno, como manda a Constituição nesta legislatura. Não podemos perder as esperanças. Temos que denunciar, como vou denunciar na próxima semana, ao país essa empulhação da tal de comissão especial, patrocinada mais uma vez pela empulhação do líder do governo, deputado Cândido Vacarezza,
e vamos em frente, ainda que contra o impossível. Boa semana a todos.